multiplicador. Você olha, dividir ou organizar a igreja em pequenos grupos não é difícil, é fácil. Se você tem 100 membros, você pega, organiza 10 grupos de 10, você já tem 10 pequenos grupos. Se você tem uma igreja de 200 membros, você pode fazer 20 pequenos grupos. Só que isso não vai resolver em nada. O projeto da Igreja Multiplicadora, da Junta de Missões Nacionais, não é um projeto de PGM. PGM é uma ferramenta pela qual a igreja desenvolve a sua estratégia de discipulado. Então, sempre que alguém fala assim, é célula, PGM, sim, isso são ferramentas. Mas a visão de igreja multiplicadora não é uma visão de pequeno grupo, tá bom? Então, é uma das coisas que é muito importante a gente poder ter isso bem definido, porque muitas pessoas se confundem justamente sobre isso, porque entendem que a igreja multiplicadora é só pequeno grupo. Então, vamos lá. Baseado no princípio, né, que nós temos lá na grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ser-me-eis testemunha em toda Jerusalém, toda Judéia, Samaria, até os confins da terra, são ordens do próprio Jesus para toda a igreja, não apenas para um grupo de pessoas, não apenas para um grupo de pastores e líderes, mas é um projeto para toda a igreja. Deixa eu apagar a luz aqui, que senão... Senão fico com a coroinha aqui na cabeça, aí, como um santo aqui, né? Mas olha só, o projeto não é um projeto de pequenos grupos, mas é um projeto de discipulado. Ou seja, a visão da Igreja Multiplicadora é que cada um de nós ocupe e exerça o sacerdócio universal. Não apenas como pastores, mas como líderes, como pessoas. É a capacitação da igreja em desenvolver os princípios que são bíblicos e neotestamentários. Se nós olharmos assim os 5 princípios, o primeiro é a oração. Alguém duvida de que a oração é um fator bíblico, em que nós devemos focar na oração, ter como oração o primeiro princípio da igreja, em que nada acontece se não for pela oração? E se for para acontecer alguma coisa sem oração, é melhor que não aconteça. É melhor que a gente aprenda a orar do que alcançar coisas sem oração. Então, oração é o primeiro princípio de igreja multiplicadora. O segundo é evangelização discipuladora. Ou seja, é um evangelizando o outro. Ou seja, não preciso de ter uma congregação para que haja o evangelismo. Não precisa uma reunião pública da igreja para que o nome de Cristo seja proclamado. Né? Para quem tem uma vertente mais reformada, sabe, né, os sonhos dos reformadores de ver, né, a Bíblia sendo um elemento fundamental, público, em diversas ocasiões, dentro do ônibus, dentro do carro, dentro da lanchonete, em qualquer lugar. Então, a evangelização discipuladora é o tratamento que a gente vai dar para que cada um dos membros da igreja possa exercer o sacerdócio, que é universal. Ele possa testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele e uma oportunidade de ele também contagiar outros com o evangelho. Então, ele não se contenta em viver o evangelho de forma pessoal, mas a forma como ele vive é natural que ele compartilhe com outras pessoas. Então, isso é evangelização discipuladora. Também é uma visão de que não há na Bíblia uma divisão, olha, aqui é evangelização, ali é muito bacana, alguém projetou aí. Na Bíblia não vai ter uma dimensão assim, olha, aqui é a equipe de evangelização, aqui é a equipe de discipulado. Você não vai ver que Paulo, quando ele organizou uma igreja, ele deixou uma equipe de evangelização e outra equipe de discipulado. Você não vai ver em nenhum momento da igreja divisão nessa parte, mas você vai ver claramente que aquele que evangelizava é aquele que também discipulava. Ou seja, ele não entendia como duas coisas distintas, mas uma única coisa. Ele evangelizava e discipulava. E, às vezes, eu já participei de muitas, né, assim, caravanas missionárias e assim também empreendimentos evangelísticos. E a gente tinha lá aquela equipe que saía à rua e o outro que era conservação de resultados. Ou seja,
Eu me lembro que uma dessas daí, eu fiquei como conservação de resultado. Ele sabia que eu trabalhava muito fora, né? Você que tem pouco tempo, você fica com conservação de resultado. Ou seja, é a garantia de todo mundo que foi evangelizado, quando o missionário for embora, que essa pessoa se tornará um membro da igreja. Eu falei, pô, bacana. Mas nós que já vimos isso daí, às vezes tem uma força-tarefa missionária, vai para uma igreja, aí às vezes vai uma caravana lá de 50 pessoas e faz uma evangelização de um bairro inteirinho. E aí, como as fichinhas, né? Temos lá, olha, a igreja tinha 50 pessoas. E aí você vai lá e na fichinha olha assim, olha, 100 pessoas confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, 60 pessoas aceitaram fazer um estudo, discipulado. E você tem aqueles números todos. E aí faz aquele encerramento maravilhoso. É tocante, é emocionante. Ok. Um ano depois, eu ligo lá para o pastor. Pastor, e aí? Igreja que tinha 50, agora tem o quê? 100? Ou seja, porque a gente deixou aí mais de 100 pessoas decididas. Aí o pastor disse, não, na verdade tem 53. Porque aqueles outros, né? Os caras não vieram. E aquele pessoal que era da igreja, ele acabou tendo que fazer a comida, preparar a alimentação, fazer lanche, fazer cama, preparar toda a logística. Ele não participou de nenhum relacionamento discipulador, de nenhum envolvimento com o evangelismo. Agora ele não tinha afinidade. A vida tomou seu curso natural. Aquelas pessoas esqueceram daquele momento e vida que segue. Vamos planejar uma outra caravana missionária. Meus irmãos, infelizmente, isso é uma realidade dentro da nossa igreja. A gente faz grandes empreendimentos, mas às vezes pessoas dentro da igreja não sabem muito bem, né, os esforços empreendidos para essa obra. É muito comum também a gente ter a classe de discipulado. Aí uma pessoa vai lá e consegue pregar o evangelho para uma pessoa, aí diz para outra assim, eu fiz a minha parte. Eu fui lá e converti a pessoa. Uma obra dele, genuína, não teve nem Espírito Santo. Eu converti ela. Agora, está aqui, cuida dela. Se ela não firmar na igreja, a culpa é sua. Ou seja, o outro lado também, o discipulador diz assim, o cara foi lá, contou uma história triste, que o cara estava se separando, pediu ele para orar, dizendo que confessa Jesus como seu Salvador. O cara falou isso, ele entregou para mim e acho que está tudo resolvido. Então, esses conflitos, eles existem porque existe uma divisão que nós criamos entre evangelização e discipulado. Mas quando nós olhamos na Bíblia, aquele quem evangeliza, aquele a quem a gente conta boas novas, é aquele a quem a gente apacenta e capacita ele para contagiar a vida de outras pessoas. Era o que Paulo fazia. Quando ele ia naquelas localidades, ele evangelizava, discipulava, e ele saía dali e deixava uma igreja plantada de pessoas que compreenderam o evangelho e ao mesmo tempo, aquelas pessoas já estavam incumbidas da tarefa do sacerdócio universal de evangelizar e discipular outras pessoas. Então, oração, evangelização discipuladora. O terceiro é a plantação de igreja, como se fosse, né, 3, né? É um grão e você plantar igreja. Plantar igreja é também algo que está no nosso DNA. Nós que gostamos da plantação de igreja. E assim, olha, a igreja tem 5 anos, mas a gente participou diretamente na atividade aí com Barra da Estiva, certo, pastor Rafael? Embora tenha, né, o apoio da junta, mas a nossa igreja, o pastor Rafael é membro da nossa igreja. E quando ele chegou lá, a igreja tinha 1 ano de organização. E assim, a gente tinha uma dívida enorme, mais de 200 mil para pagar. Mas a igreja votou assumir com o pastor Rafael um PAN de R$ 1.000 por mês. Hoje esse valor assim, é menos impactante para a gente. Mas naquela época, ele era 25% da nossa arrecadação. Mas como tínhamos isso como princípio de plantar igreja, a gente não queria só vivenciar naquela realidade ali, mas a gente ia para outro lugar. Hoje eu passei a manhã toda conversando com o Niel, que é a nossa congregação, a congregação da nossa igreja, sendo plantada lá em Queimados, no Sergipe. Ou seja, essa é a visão intencional de plantar outras igrejas, na localidade ou em qualquer lugar
que a gente possa ter uma oportunidade de disseminar o evangelho. A quarta é formação de líderes. Ou seja, lembra, né, o que Paulo fala a Timóteo, ó, o que aprendeste de mim, encontre homens fiéis que vão ensinar outros. Olha, você tem a liderança de primeiro nível, foi Paulo. Depois você tem Timóteo. Timóteo agora encontra homens fiéis. Esses homens fiéis, então, encontram outras pessoas. Ou seja, veja que a estrutura da Igreja Unificadora precisa passar pela formação de líderes. A capacitação não é simplesmente uma aula, mas é capacitação de líderes, não apenas na sua vida com Deus, tempo de oração, de leitura bíblica, de oração, de intercessão, mas também de conhecimento da palavra, escola bíblica discipuladora ou escola bíblica dominical, o tratamento, crescimento no caráter, para que essa pessoa possa ensinar outras pessoas. Então, eu sei que muitas vezes na nossa igreja a gente tem a nossa liderança, né? E às vezes a gente tem na virada do ano a posse da diretoria, né? E a gente tem a comissão, elege, e às vezes a gente coloca 60% da igreja em algum cargo. E as pessoas vão lá e tomam posse. Mas quando chega janeiro, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo some para a praia. O cara só volta depois do carnaval. Ele nem lembra para que ele foi eleito. Ele só vai ser lembrado quando chegar lá em outubro, quando a comissão procurar dizer, vem cá, você vai continuar no cargo ou não? Então, veja que esse conselho de liderança, esse conceito de liderança, ele precisa ser muito bem formado, que não é simplesmente um cargo, mas é você liderar pequenos grupos, pequenos discipulados, pequenas coisas que às vezes você não tem nem a delegação formal, mas você tem um comprometimento. E o último dele é o compaixão e graça. Então, oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Compaixão e graça é a forma como a igreja ela responde às demandas, às necessidades sociais. É a ação social da igreja. É a paixão que a igreja tem por imitar a Cristo e cuidar das pessoas. Não é um trabalho assistencialista. Não é um trabalho que substitui as ONGs e os projetos governamentais. Mas a gente leva a compaixão e a graça porque nós também fomos alcançados com essa graça. Então, seriam esses 5 princípios da igreja multiplicadora, que a gente deve vivê-lo e representá-lo diante de todo o reino aí. Alguma dúvida sobre esses princípios? Os irmãos, está franqueado aí a quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Em qualquer momento. Bom, vou adiante aqui. Então, olha só. Esses são os 5 princípios, os pilares, né, da igreja multiplicadora. Agora, quando nós pensamos assim, igreja multiplicadora, pequeno grupo ou visão discipular? A primeira coisa que a gente pensa é a visão discipular. O que é visão discipular? É um conceito que muitas igrejas têm uma interpretação equivocada, principalmente os neopentecostais, que é aquela questão da paternidade espiritual, né, o controle exagerado sobre a vida das pessoas. Não, nós batistas não trabalhamos assim. Mas a gente entende que o discipulado ou o discipulador é aquele que, de forma espontânea, voluntária, entendido ou incumbido da missão de Deus, ele vai ter uma pessoa da qual ele vai cuidar dessa pessoa. Ele vai apacentar aquela pessoa. Ele vai mediar com aquela pessoa. A gente... E assim, eu sou da área técnica de engenharia, né? Então, por muitas vezes, eu recebo gente nova para trabalhar comigo. E a primeira coisa, eu posso dar ao cara um monte de treinamento. Você faz esse treinamento todo aí na Petrobras, depois você volta e vem trabalhar comigo. Mas eu prefiro o seguinte, olha, você vai trabalhar com um camarada que é muito experiente e ele, no dia a dia, vai ensinando você. E aí, à medida que o camarada vai fazer, rapaz, que coisa legal isso daqui, tem um curso para você? Tem. Agora ele tem um interesse, ele tem a vontade de aprender, ele entende o que... Ele sabe até fazer perguntas. Então, ele vai para um treinamento formal, um treinamento com uma grade curricular adequada, para que ele possa crescer.
Então, veja bem que na visão discipular, né, esse cuidado ele não exerce uma soberania sobre a vida da pessoa. Eu não concordo que alguém... Se alguém ligar para mim assim, pastor, eu estou aqui na concessionária, queria orientação pastoral sobre o carro que comprar. É para mim? Não, não é para você, não é para mim. Então, é o seu gosto, você compra o que você quiser. Ué, não existe essa de que, pastor, eu estou com uma situação assim e eu queria que você, como meu pai espiritual, meu filho, eu tenho que dar obediência que é minha filha, meu filho, né? Você se guia pelos princípios bíblicos. A Bíblia é a palavra de Deus. O que eu faço por você, igreja, e no discipulado, é pegar a Bíblia e mostrar para você onde está a vontade de Deus, onde que estão os princípios pelos quais você deve seguir. Então, não é essa questão de que a pessoa vive com a muleta de que o pastor, o que o líder discipulador é o dono da vida da pessoa. Não, eu não concordo com isso. Nossa igreja não pratica isso e a Junta de Missões não trabalha nessa vertente. Então, o discipulado, ele é aquele que ama, que cuida, que orienta a pessoa no encaminhamento para a maturidade cristã. Eu creio que muitos dos irmãos conheçam um livro, né? A Maturidade Cristã. Ele está até aqui na minha estante. É o quê? É muito legal aquele livro. Mas muitas pessoas acabam não conseguindo ir na igreja para poder estudar aquele livro. Agora, se eu tenho uma pessoa que é mais madura, ela pode pegar aquelas lições e compartilhar com a pessoa. Então, a junta ela tem RD1, RD2, RD3. É um material que a gente tem de igreja multiplicadora, que eu não tenho aqui. Não está aqui na minha mão agora. Está na minha Bíblia está no carro. Meu filhote, filho, põe no meu carro lá a minha Bíblia. E aí a gente tem lá RD1, RD2, RD3. RD1 é os 4 estudos do livro de João. O que é o pecado, o que Jesus deseja que você faça lá, né? E você vai ver Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus a luz para o meu caminho. Então, é um livro que é o antigaço, antigo da Junta de Missões, dos batistas. Sim. Pastor, o que é o RD? RD é o quê? Perdão. A gente acaba usando, né, os termos técnicos, né? Relacionamento discipulador. RD é o relacionamento discipulador. Então, é uma contração e acaba tomando conta da igreja, né? Quando a gente vai cobrar, meu irmão, como é que está o seu RD? Aí o cara já sabe, né? É meu relacionamento discipulador. É saber se eu estou cuidando de alguém, se eu estou orientando alguém, se eu estou tratando de alguém. Então, ó, lá na Junta de Missões, é isso daqui, ó. Relacionamento discipulador, RD. Então, você tem 4 lições. Jesus é a verdade que me liberta. Quer dizer, conhecereis a verdade me libertará. Aí, você tem aqui o quê? Ó? Perguntas e respostas que a pessoa vai fazendo. Lição 2. Jesus, a luz para o meu caminho. Eu vim como luz do mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. Então, vai explicar sobre isso. Lição 3. Jesus é meu único salvador. Lição 4. Jesus é o dono da minha vida. Então, você pegou esses 4. Naturalmente, no final, você tem uma pergunta. Você quer que Jesus seja a luz para o seu caminho? Então, uma pessoa que ele recebe esse discipulado, ele está apto agora a fazer com outra pessoa. E se ele aceita esse caminho, certamente agora, ele com um crescimento maior na sua vida, ele vai poder dar um passo seguinte. Aí tem um RD2. Não sei se você lembra o que Jesus deseja que você faça. Aí tem lá uma série de lições, né? Sobre o batismo, sobre obediência, sobre mentira, sobre o caminho todo. Então, veja que você vai amadurecendo com a pessoa. Sim. Então, esse material é um material que eu utilizo ele com uma outra pessoa, não em um PGM, mas individualmente, não. Eu e uma outra pessoa. Ou eu e outras pessoas em períodos distintos. Perfeito. Ok. Pode ser que eu nem fale sobre PGM aqui, porque o interessante, o mais importante,
é você ter a visão de discipulado. É a gente deixar de esquecer que a responsabilidade única é a classe. Você vai perguntar assim, pastor, tem classe de EBD dentro da igreja? Claro que tem. Claro que tem. Tem pessoas que eu não alcançaria pelo discipulado. Mas o que dá mais resultado é o discipulado, é o RD, relacionamento discipulador. Porque a pessoa vai pegar esse material e vai conversar com a pessoa. E ela vai falar da lição? Vai. Mas naquele momento a pessoa vai falar assim, olha, eu estou com outros problemas. Eu estou passando por um divórcio. Eu estou passando por um problema de enfermidade. Veja que o relacionamento vai te ajudar a aplicar os princípios bíblicos na vida daquela pessoa. Então, o relacionamento ele é bem amplo nessa questão de que você vai cuidar da pessoa. Então, uma das formas de cuidar é você ensinar o evangelho. E aí eu vou falar uma outra coisa, né, que é importante, que são raízes. Isso tudo, pessoal, é apenas um bate-papo rápido. Mas tudo tem lá. Se você for no site, botar HTTP lá e botar Igreja Multiplicadora, Espaço do Líder. Você colocou isso lá, você vai ter todo esse material. Nossa, era o meu sonho 5 anos atrás. Você tem todo esse material em PowerPoint, você tem plenárias, você tem workshop, você tem tudo lá para você colocar. Mas o que são raízes? Raízes é relacionar, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e solicitar conta. Então, é o acróbito de raízes, né? Relacionar é quando você... O RD é isso, né? Relacionar. Você vai conhecer a pessoa, vai se envolver com a pessoa, você vai se importar com ela e fazer com que ela se importe com você também. Você vai ter um compromisso de ter um relacionamento com ela. Meu amigo, se eu quiser aprender alguma coisa, tem pessoas que eu teria afinidade. Então, o relacionamento é afinidade, é cuidado, mas é relacionamento. É relacionar, acolher ou agregar. O que é isso? É você relacionar, mas é para você acolher a pessoa, trazer para dentro de você, trazer para a sua realidade. É você ter empatia. Porque às vezes a gente vai tratar uma pessoa, fala assim, meu amigo, você está com problema de voz, tá? Você é falta de vergonha na cara, rapaz. Você tem que ter vergonha de ler a Bíblia, de saber a vontade de Deus. O cara está usando droga, mas você tem que tomar vergonha na sua cara. Ok, não é que está faltando, não é que está sobrando vergonha mesmo, não. Mas veja bem, quando você acolhe a pessoa, quando você consegue enxergar um pouco mais, sentir a dor dela, ter a empatia e você cuidar mais dela. Relacionar, acolher, interceder. É quando você se põe a orar pela vida da pessoa. Não de uma maneira genérica. Abençoa a vida de fulano. Não, mas o Senhor, ele tem aquele problema. Ele tem um problema com pornografia. Ele tem problema com a sua esposa. Ele tem problema com a sua sogra. Quem não tem, né? Mas você vai dizer, Senhor, cuida dessa vida aí, que tem misericórdia dele ou da sogra dele. Tem que ter esse contato, esse relacionamento, acolhimento, para gerar uma sinceridade e uma ocupação sua na intercessão. Porque senão a gente faz a nossa campanha de oração, ora por todo mundo, mas a gente não se importou com ninguém. Isso é perigoso. Então, relacionar, acolher, interceder. O outro é zelar. É quando você fala, Senhor, eu quero ser resposta das minhas orações. Fulano está desempregado, mas eu vou ajudá-lo a fazer um currículo para ele. Eu vou ajudar a ele fazer um curso. Então, é você zelar. O cara está divorciando, mas você vai dar conselhos para ele refinar o caráter dele, para ele poder tratar melhor da vida dele. Então, isso é zelar. Relacionar, acolher, interceder, zelar. O outro é ensinar o evangelho. É você ensinar a Bíblia para ele. Mas, pastor, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia. Eu não conheço o que é dicotomia, tricotomia. Eu não sei o que é o tipo de ceia. Ok. Você ensina o básico para ele, faz os estudos dos RD1, RD2, RD3, mas ajuda ele a entrar numa escola bíblica. Eu fico muito feliz. Minha classe na igreja é a classe Nascer. É a classe de entrada na igreja. E eu vejo um crente muito maduro. De repente, ele volta na minha classe de novo. Fala, o que você veio fazer aqui? Não. O meu RD, né? Meu discípulo, ele está aqui. Então, a melhor maneira que eu tenho é de acompanhar ele aqui. Eu vindo para cá, ele se sente mais encorajado a vir.
Então, eu acompanho ele aqui. Ótimo. O cara já estava lá na frente, mas ele volta de novo para poder crescer junto com o seu discípulo. Isso é ensinar o evangelho. E, por último, né, é o solicitar conta. É você cobrar da pessoa o seguinte: amigo, como é que você está? Como é que você está de verdade? Como é que está a sua vida? Como que está a sua família? Como que estão as suas companhias? Como é que está o teu trabalho? Sabe? A gente perde um pouco. Lembra que antigamente no EBD a gente tinha que prestar conta de presença, tinha que ver se tinha Bíblia, se tinha feito leitura diária, se tinha Bíblia, se tinha oferta, se trouxe visitante. Tinha que marcar lá, se solicitar conta. O princípio a gente não pode perder. A gente precisa chegar, se está cuidando de alguém, é perguntar para o camarada o que o púlpito não vai conseguir perguntar. Meu amigo, você está vendo o que na internet nessa quarentena? Como que está o seu tratamento com a sua esposa? Então o cara vai falar, tá tudo bem, mas o que é tudo bem para você? Isso é discipulado. Aí o cara fala assim, deixa eu te confessar uma coisa, deixa eu te contar. Cara, uma pessoa aqui da minha igreja, ele trabalha embarcado e ele me pediu para orar porque ele tem problema com pornografia. E ele mandou uma mensagem para mim: pastor, dia 1 de novo, eu caí. Ore para mim, para que eu não caia de novo. Mas comecei o contador do zero de novo. E eu falei, cara, esse dia é mais importante do que aquele lá atrás. Sabe por quê? Porque agora você confia menos em você e confia mais no Senhor. Meu amigo, quantas vezes a gente tem isso dentro da igreja? A gente tem um pecado, mas assim, se não for fofoqueira, ele nunca vem à tona. Porque a gente quer que ele fique quietinho lá, sepultado. Mas o pecado silenciado, ele tem um poder maléfico com a igreja, porque aquela vida ela não cresce. E se ela não cresce, ela não produz fruto nunca. Por isso que a gente vê uma igreja grande, as pessoas não se confessam, as pessoas não se aprimoram. Então, isso é importante, o raízes, né? Relacionar, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e solicitar conta. Isso é o tratamento. Isso, não estou falando aqui de pequeno grupo. Eu estou falando de trato pessoal, de você escolher uma pessoa e trabalhar com ela e falar com ela. Falta quanto tempo aí para terminar o módulo, meu irmão? Não apareceu aqui ainda a mensagem, não. Então tá bom. Quando você me avisa aqui. Pronto. Olha só, eu não sei se alguém já viu o vídeo da minha igreja, aquele vídeo que a junta produziu lá. E assim, eu não quero uma supervalorização da igreja. Meu Deus, Deus sabe quanto que eu sou limitado, né? Quanto que eu sou pequeno. Eu creio que os pastores têm muito mais experiência do que eu. Eu fui muito ajudado, né? Então, esse resultado que eu apresento parece até que é um executivo. Não, 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 não. Fruto da misericórdia de Deus. Mas eu estou apenas contando aquilo que foi positivo na minha vida, o quanto me fez crescer. Mas uma coisa bem interessante, que uma pessoa falou assim, aqui em Campos é a área de petróleo, né? O pessoal fala muito da área do petróleo. E aí, quando veio essa pandemia, a gente começou a ter que produzir os cultos. E aí, de uma hora para outra, e agora, como é que a gente vai transmitir o culto? E a gente conseguiu montar um grupo, um camarada liderou esse processo e dentro de uma semana ele instalou tudo. E a igreja está transmitindo todos os cultos. Você pode depois procurar a Igreja Batista Parque Rio Branco, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. A gente está transmitindo nossos cultos. Só que é o seguinte, quando isso aconteceu, a pessoa perguntou, como é que você conseguiu? E eu tive que parar para pensar, como é que eu consegui? Aí eu lembrei que tudo começou porque tinha um carroceiro aqui na rua da igreja, que lá atrás eu pensei assim, poxa, eu preciso evangelizar alguém, eu preciso de alguém para um RD. Aqui minha carteira não está aqui. Mas foi a primeira pessoa do RD. Eu comecei a orar pela vida desse camarada, porque ele é um carroceiro e vendia areia para a igreja. Ele tinha um materialzinho de construção, que é, o nome dele é... Geralmente não tem muitas carroças aqui, né? Então o carroceiro é um cara meio diminuído. Mas ele é um camarada que foi carroceiro, ele desenvolveu, mas ele ainda tem um estabelecimentozinho. É o Rudinei o nome dele. E aí, o pessoal, todo mundo conhece como Rudinei Carroceiro.
E aí eu não conhecia muitas pessoas do bairro, porque eu moro em outro bairro, e eu comecei a discipular o Rudinei. E aí eu cheguei para o Rudinei e falei, Rudinei, rapaz, eu estou orando pela sua vida. Aliás, antes disso, né, era o que eu tinha um cartão-alvo de oração, que ele mandava você orar pela pessoa, depois avisar a pessoa que estava orando, depois perguntar se ele tinha algum motivo de oração, você orar com ele e levar ele a um lugar para você orar. 5 passos. Isso aí é a Operação André. Todo mundo nós batistas conhecemos. Não tem nada de novo na Igreja Multiplicadora. Se vocês forem olhar, cara, é coisa muito antiga, que foram apenas organizadas e otimizadas. Mas eu peguei e comecei a orar pela vida do Rudinei. Botei ele no meu cartão-alvo de oração, comecei a orar pela vida dele, orando. Semana seguinte, falei, Rudinei, estou orando pela sua vida. Rapaz, ninguém reclama porque estou orando pela vida dele. Aí depois eu liguei para ele e falei, Rudinei, cara, eu estou orando pela sua vida. Eu queria que você saber o motivo pelo qual você gostaria de que orasse. Me fala o nome da tua esposa, dos teus filhos. A Rudinei foi lá e falou para mim. Aí eu continuei orando. Aí outro dia encontrei ele e falei, Rudinei, você sabe que tem orado pela Valéria, tem orado pelo Vinícius, seu filho. Agora eu quero saber o seguinte, eu posso orar com você? Você pode? Ele tirou o boné, te orou junto com ele. Eu falei assim, Rudinei, eu tenho um pequeno grupo de pessoas, de rapazes lá na igreja, que a gente sempre está orando e a gente está orando pela sua vida também. Você pode ir lá orar? O Rudinei foi até esse pequeno grupo. E um belo dia ele confessou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Graças a Deus batizei o Rudinei, a esposa dele. A esposa dele trouxe um casal de amigos. Esse casal de amigos trouxe mais outras pessoas. Ou seja, da última vez que eu contei, tinha mais de 20 pessoas que vieram a partir do Rudinei. Ou seja, ele veio trazendo um monte de ramificação. E entre essas pessoas veio o Gerson, que é um cara que é da tecnologia de informação de uma empresa grande aqui em Campos. E esse camarada foi o camarada que implementou todo o sistema de transmissão de culto. E aí eu fico pensando, por que eu investi no discipulado de um carroceiro? Porque eu investi no discipulado de um carroceiro, de um homem simples. Olha quantas pessoas puderam vir. Vários dessa linha, apenas uma linha que eu estou traçando, já são líderes de PGMs, né? São várias pessoas que estão aplicando. Então, eu acho que vale muito a pena você investir na vida, no discipulado. Imagine quantas multiplicações você teria. Vamos usar o exemplo do coronavírus, o poder de contágio. Imagine se na igreja não depende apenas das atividades, dos eventos, mas se cada um de nós faz o discipulado. E o pequeno grupo é apenas um local onde a gente desenvolve esse trabalho aí. Falta quanto tempo? Tem alguma sinalização de tempo aí? 5 minutos? Bom, para concluir aqui, né? E não vou forçar vocês a fazer mais um módulo comigo, mas se vocês desejarem, em outro momento a gente pode aprofundar sobre pequenos grupos, sobre discipulado, a gente pode fazer uma série de apresentações aí, se vocês desejarem. Mas, na visão do pequeno grupo, o pequeno grupo é uma estrutura mínima para ele potencializar os 5 princípios da Igreja Multiplicadora. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líder e compaixão e graça. O pequeno grupo não é uma divisão da igreja, ele é apenas uma estrutura pequena em que capacita e possibilita muitas pessoas a crescer e desenvolver. Tem pessoas que nunca conseguiriam desenvolver para um grupo de 20 pessoas, de 30 pessoas, mas com 5, 6 pessoas ele desenvolve. E depois que ele desenvolve, ele potencializa, ele treina o líder, e esse líder começa e vai se multiplicando. A ação da igreja no discipulado alcança todos os parâmetros. Isso de modo simples, né? Vou deixar aí, se alguém tem alguma pergunta, alguma orientação aí do coordenador, se a gente vai fazer em outro momento, como que vocês desejam tratar. É claro que a gente apenas resumiu essa questão aí. Ok, pastor Fábio quer fazer uma pergunta. Peraí, pastor. Tá ativo, pastor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pastor, a minha pergunta do primeiro bloco, na verdade, o pastor falou que houve um crescimento, acabou, de certa forma, crescendo e
vocês cometeram alguns erros. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Não sei se vocês lembram. Que cresceu de maneira equivocada, enfim. Eu gostaria que, de alguma forma, o senhor exemplificasse para a gente quais são os erros. Eu queria ouvir, assim, não os acertos, mas quais são os erros que devemos evitar. Entendeu a minha pergunta? Entendi. O erro que eu cometi foi pensar que o PGM era mais importante que o discipulado. Então, logo assim que a gente começou a crescer. E aí eu fui dando corda, fui multiplicando os PGMs sem estruturar o discipulado. Pessoas que sabiam bem administrar o pequeno grupo, mas não estavam preocupados com o discipulado. De uma forma, eu troquei um evento por um outro evento. Fiquei num evento grande na igreja, agora é um evento pequeno, dentro do pequeno grupo. Então, esse foi um erro que a gente poderia ter crescido muito mais. E então chegou lá na frente e falei, por que eu não estou tendo mais líderes? Por que eu não estou multiplicando mais? Eu fui observar o seguinte, não, eu não treinei as pessoas para discipular e acompanhar o crescimento dela. Então, tudo que ela sabia fazer é conduzir uma reunião. E então, isso aí foi o meu aprendizado. Então, foi o erro que eu cometi. Se eu voltasse lá atrás, eu estruturaria muito mais a visão discipular para depois alcançar os pequenos grupos. Certo. Quando eu perguntei sobre o departamentalismo da igreja, se as igrejas batistas não são departamentalistas demais, eu perguntei, estou lendo um livro, e é um livro muito conhecido, o pastor sabe disso, 8 Hábitos do Líder Eficaz de Pequenos Grupos, e eu percebi que o que mais precisamos é focar no relacionamento, algo que o pastor pontuou aí, relacionamento. Pastor Fábio, Mas eu tenho percebido... Pastor Fábio, me dê só um minuto, a gente vai ter que reconectar, tá? Segura a pergunta aí para a gente reconectar no terceiro módulo, ok? Estou encerrando aqui, a gente reconecta agora. Okay.